Na igreja nós também às vezes não temos o jeito certo de evangelizar. Nós estamos parados. Um grupo que não chegou ninguém novo durante o ano. Alguma coisa aconteceu. Ah, Padre, porque nós somos as mesmas desde 78. Olha, uma coisa que está acontecendo aí nesse grupo que ninguém está. É que muitos fazem evangélico, daí sai da religião católica e enfia lá. Os pastores fazem lavagem cerebral. Sim, nós vamos vendo aos poucos a festa sendo esvaziada. E às vezes as pessoas saíram da nossa igreja, não por falta de fé, mas por falta de acolhimento. E aqui na nossa comunidade nós começamos um grupo de pastoral católico. E tem uma frase muito bonita de um dos bispos do Brasil que diz que evangelizar é acolher, é evangelizar. E me permitam hoje, não quero me delongar, é uma retira, senão vou sair de perder o que eu estou falando. Mas tem uma história do padre Manuel Godoy, que ele contou para nós, no último curso da CNBB que eu fui fazer pela Arquidiocese, que representava o Curitiba. Ele dizia que tinha uma senhora que cozinhava no seminário, e essa senhora era muito devota lá na paróquia dela. Ela era mensageira, fazia as novenas de Natal, trabalhava com os grupos de reflexão. Só que ela não tinha casa própria. E ela pediu a conta desse serviço e foi para trabalhar em São Paulo. Foi trabalhar em São Paulo e ela disse: eu vou trabalhar, começo trabalhando no diarista e vou conseguir minha casa própria. Meus parentes estão lá, e essa mulher foi. E dali 2 anos ela voltou e falou para o padre dos padres no seminário: olha, já estou encaminhando minha casa para algumas reservas, financiamentos, mas tem alguma coisa que eu vou contar, vocês não vão gostar. Não entrou na minha casa, minha vida. Lá virou o Evangelho. E diz o padre, escutando, mas por quê? Por que você ficou Evangelho? Eu fui para São Paulo, no centro, comecei naquelas igrejas, eu entrava, ninguém conversava comigo. Ninguém conversava comigo. Mudei no bairro, grupo muito fechado, só entre eles. Ninguém conversava comigo. E um dia eu estava muito triste, estava voltando para minha casa, passei em frente à igreja, conversaram e falaram: olha, irmão, entra aqui e rezar com a gente. E foi esse o critério. Às vezes nós também fazemos isso nas nossas comunidades. Nós não sabemos acolher o diferente e não sabemos entender as coisas do nosso tempo. No nosso tempo se confunde muito prosperidade com felicidade. Se confunde muito bem-estar, conforto com felicidade. Tem gente que acha que ter um carro bom, ter uma TV LED, um sofá muito bom, camas boas, geladeiras e armários cheios, é felicidade. Isso é felicidade? Isso é bem-estar. Felicidade é muito mais, porque felicidade é algo que está no nosso coração. Às vezes que nem querem a capelinha, padre. Eu não sei, desde que eu sou padre, eu escuto a mesma loucura. Mesmo na noite, eu cheguei nessa paróquia, faz um ano que eu estou, que não é diferente das outras. Cada vez mais a cidade de pedra vai se fechando. Nós não nos conhecemos, nós vamos nos perdendo. E o Papa Francisco tem essa grande motivação
Isto ali, prefiro uma igreja acidentada, enlameada, sem jeito, do que uma igreja enferma pelo fechamento. Quantas igrejas fechadas nós temos, quantas pessoas que nós vemos às vezes vir em nossas comunidades para o batismo, pais que estão passando dos 28 anos em diante, que não sabem o que é o batismo, noivos que nós estamos recebendo agora, que não sabem o que estão celebrando. É triste para nós padres, diáconos, quando assistimos um casamento, e esse casamento não dura um ano. É triste quando nós vemos alguém na nossa missa, bocejando, olhando a hora de ir embora. Não veja a hora de ir embora dessa missa. Porque às vezes está muito preocupado em coisas externas e o seu interno não está bem acomodado. É como uma gaveta que a gente puxa, que a gente vai colocando um monte de coisas e não arruma. Às vezes nossa vida está assim. O mensageiro tem que estar bem para servir. Se vocês não estiverem bem com vocês mesmos, se vocês não tiverem a noção do que é a nossa igreja, do que é o mistério de Jesus, daquilo que Ele pode proporcionar na vida de cada um, vocês não sairão das vossas casas, vocês acharão empecilhos para ir até a vizinha. Tem ruas, às vezes, nas nossas paróquias que o pessoal não se dá, famílias que a capelinha tem que pular 3 ou 4 casas, porque não se dão aqui na nossa paróquia sinalizadora, nós temos essas situações. O que é o mistério do reino de Deus? Vamos ver também uma missão que marca toda a arquidiocese, não somente para encerrar em 2015, mas queremos que a missão seja um paradigma. Não me respondam, não precisam responder. O que você já soube desse ano missionário? Você já viu Dom Moacir, de saudosa memória, que nos deixou uns meses falando no Corpus Christi. Dom José, que é o grande motivador também do ano missionário. Dom Rafael, os bispos estão preocupados. Você consegue ser missionário dentro da tua casa? Na tua casa tem alguém que precisa ser evangelizado? Mãe e pai desistem de rezar pelos filhos? Não. Quem é batizado desiste de levar Jesus aos outros irmãos? Quem é batizado, nós que temos o batismo, nós que recebemos o Espírito Santo, não deveríamos desanimar, não deveríamos perder ninguém, nós perdemos. E às vezes até nós padres não sabemos dar respostas certas na hora certa, não sabemos acolher como deveríamos acolher. Tanta gente que às vezes saiu da igreja por causa da palavra do padre, mas também às vezes muita gente que vive na inquietação e quer a resposta na hora certa. Gente, às vezes o padre está vindo e quer a resposta na hora certa, e às vezes nós não somos super-heróis para atender todo mundo. Por isso, esse ano na arquidiocese, o padre já foi embora, mas também umas tristezas nossas, muitos moços que chegaram ao nosso seminário e desistiram durante esse ano. Que Deus ilumine o coração de um jovem que é chamado. O que mais? No desejo das dimensões programática e paradigmática. Isso, senão faz eco aqui na frente. Programática no sentido, minha irmã, você que está com o manual, presta aqui para mim. No sentido daquilo que está no manual, e esse manual está muito bom. E tem um capítulo aqui chamado O Ano Missionário e a Nova
liturgista eucarística está muito mais preocupado com a credência do que cumprimentar as pessoas. O cantor está mais preocupado em afinar seus instrumentos e plugar os instrumentos nas meias de som do que cumprimentar as pessoas. As equipes de liturgia, o coordenador está muito mais preocupado em saber quem veio para a escala e quem furou a escala, se vai dar tudo certo no refeitório, se vai entrar o pão no vinho, do que quem está na igreja. Ah, padre, porque fazia 10 anos que eu não vinha na igreja. Quando eu mudei para cá, me falavam isso. 7 anos. Mas a gente não pode culpar só os padres. Ah, briguei com o padre, não vou vir mais na missa. A missa não tem o mesmo valor, gente. Para nós, tem vale conta, cara conta. Mas o mistério da fé primeiro. Eu acredito, eu creio. Só para fechar, fazer a missão acontecer. O que mais? Pensar juntos o caminho, animação, escuta, preparação. Nós estamos escutando falar sobre o ano missionário desde o início do ano. Desde o início do ano nós estamos entrando, abrindo essa capoeira, como o Padre André nos ensinava, no Seminário Rainha. Estamos desgravando essa capoeira, nessa animação, nessa escuta e nessa preparação. Precisamos da realização de 2015 com algumas linhas de ação para cada instância. Nesse manual amarelo, nesse manual amarelo que vocês, quem não comprou, por favor, a mensageira que não tivesse aqui está atrasada no tempo, que é o manual da missão. Tem um capítulo, obrigado. Tem um capítulo dedicado à pastoral da visitação. Pastoral da visitação, como fazer uma visita, como entrar, às vezes, na dificuldade. Nós quase não conseguimos entrar nos prédios, nos condomínios, mas vocês, mensageiras, conhecem. Como que vocês vão ajudar os pais de vocês? Nós temos várias realidades aqui na nossa paróquia. Se eu não tivesse as mensageiras em determinados lugares, eu não entrava, porque elas se conhecem. Então, como que a gente vai trabalhar essa realidade? No objetivo geral, por favor, quem é casado, leia o objetivo geral para nós agora. Animar as forças vivas da arquidiocese a se colocar em estado permanente de missão. Nossa, parece que a maioria é casada. Deus abençoe também os viúvos e viúvas. Animar as forças vivas. No movimento de capelinhas, quem é coordenadora do movimento? Quantas coordenadoras tem paroquiais? Quem é coordenadora da paróquia? Você consegue animar o teu grupo sempre? Não tem, às vezes, uma meia dúzia que nem começa a dar, chega. Aqui também está diferente. Às vezes na reunião nós estamos com 30, na outra tem 10. Mas nós temos que trabalhar com esses 10. Um grupo de mensageiros. Eu lembro que quando eu estava lá no Anjo da Guarda, quantas mensageiras nós tínhamos? E a Edith era coordenadora, né, Edith? Quando a gente fazia uns passeios, a gente se reunia junto, tomava uns cafés juntos, dava um efeito. Não queiram, dinamizem as reuniões de vocês, criem vínculo. Reunião que a gente reza o texto juntos, mas mais, alguma coisinha mais, espiritualidade, leitura orante, que a igreja está falando tanto, que agora nós não aprendemos a fazer. Estamos desde 2007 falando em métodos de vida, não sabemos fazer uma leitura orante da palavra, enfim, criar mais coisas. Viúvos e viúvas, leem para nós agora esse primeiro objetivo específico. Testemunhar a alegria do Evangelho aos homens e mulheres do nosso tempo. Isso, do nosso tempo. Como dizia
a canção do sino de 92, que o governo federal sempre nos lembra, agora temos. Isso. Depois, cultivar espírito de diálogo com homens e mulheres de nossos dias, anunciar a boa nova do Evangelho com novos meios, novo ardor, alegria e criatividade. Que palavra for criatividade. O que é ser criativo, Nelson? O que é ser criativo? Na tua paróquia, faça coisas simples, mas que despertem a atenção. Às vezes um abraço que você dá em alguém, às vezes uma xícara de café que você toma com alguém. Esse ano passado tinha uma história muito interessante na paróquia Santo Agostinho que eu ajudei. Um casal que trabalhava com eventos falaram assim: "Olha, o senhor pode descer nossa sala lá onde a gente faz os eventos, que a gente aluga para os aniversários, de vez em quando." E eu fui, era um sábado de manhã. E na volta nós passamos assim uma lanchonete bem fraca, mas assim, não era tão bonita assim a aparência, mas lá eu entrei, nós vamos parar no café do senhor. E lá tomei um café com pão e margarina, e igual de café com leite. Eu nunca vi alegria tão grande deles. Coisas simples. O que mais? Testemunhar. Fraterna que nos sustenta, fazendo brotar novas comunidades de fé, pequenos grupos de família e outras formas de comunidades que se alimentam da palavra de Deus. Isso, por isso nosso instrumento de trabalho é caminhando. A mensageira, pelo menos 2 vezes por mês, que está nas famílias celebrando e caminhando. Não atrasa o seu grupo. 2 vezes por mês não vai custar se você escolher uma casa, nem que seja só com os donos da casa, nem que seja somente com aqueles que estão ali. A gente não pode desanimar, gente. Se a gente desanima da semeadura, nós não caminhamos. É triste às vezes um padre que não tem tanto ânimo, tanta alegria, e não consegue transmitir, mas também um líder tem que ter bons exemplos. E interessante, no que nós semeamos o amor? Esses dias eu fazia uma visita no hospital e encontrava aquela senhora quase partindo. E o filho, na hora que eu entrei, eu falei para a enfermeira: a família está aqui, então ele vai subir comigo, porque ele é filho. Ele pode não ter ido comigo. Daí ele veio e falou: posso levar a minha filha? A neta foi junto. E olha o que eu fiz, eu ungi aquela mulher e ele começou a chorar, que a mãe estava indo embora. E realmente foi. Ele falou assim: pai, ele começou na sua oração: mãe, eu queria que a mãe fosse embora, mãe, mas eu sei que é chegada a hora. Minha mãe, me perdoe as coisas que eu lhe fiz ou que eu não lhe fiz, me perdoe as coisas que eu deixei a desejar. E o padre Rafael, forte que se eu pensasse, eu já nem ia conseguir rezar, tanto que eu me segurei para não chorar. Me perdoe as coisas que eu fiz, mãe, as coisas que eu não fiz. E ele falou: padre, olha as mãos da minha mãe, cheias de calo, pai. De tanto que meu pai morreu quando nós tínhamos 9 anos, tanto tricô que minha mãe fez para nos criar. E eu vi naquele olhar de gratidão. Eu daqui a alguns dias, não com grandes teorias, mas com gestos que cada um faz. Eu agradeço o dom de Deus de cada um de vocês, de cada um que veio aqui hoje. Hoje é sábado difícil, mas esse desejo de querer servir a igreja bem está atualizado. Mesmo que a semeadura seja difícil, mesmo que a gente às vezes não tenha tanta gente, mesmo que a gente às vezes tenha dificuldade, que Deus nos ajude. Muito obrigado pelos dons, muito obrigado pelo movimento, que nunca vou esquecer quando a capelinha chegava na minha casa, que era o Sagrado Coração de Maria. E
E até hoje minha mãe corre esse